Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage e hoje, diante de mim, o documentarista Carlos Colli. É aquela pergunta de sempre. Um atacante precisa ter visão de jogo e faro de gol. Qual é a posição em que é necessário o tato? Lá no ataque do Flusão. Não seria no gol? Talvez sim, né? Satisfação em recebê-lo virtualmente, direto de Curitiba, aqui no Estúdio Decola, Tato Carlos Alberto de Araújo Prestes. De onde vem esse apelido, Tato? Primeiro, boa tarde a vocês todos aí. É um prazer enorme estar falando com vocês, conversando e relembrando de coisas boas, né? E esse apelido, como é que surgiu? Quem te deu esse apelido? Rapaz, segundo a minha mãe, lá em 1900 e alguma coisa, e tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa e ela não sabe porque ela me chamava de Tatinho, e eu fui crescendo, virou Tato. Mas você precisou de muito tato em campo, né? Precisei, nada foi fácil, né? Mas eu acho que é assim, né? Eu acho que as dificuldades te aprimoram. Ô, Tato, como é que você chegou no Inter primeiro? Morando em Curitiba. Na realidade, quem chegou primeiro no Inter foi meu irmão Paulo, né? Que foi a lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Daí, em seguida, eu fui. Meu pai pediu para mim ir para lá, para ficar junto com meu irmão. E daí fui, fiz um teste lá, passei, e a coisa começou a andar por ali. Por mais incrível que pareça, essa história toda, que eu comecei no Inter, mas no profissional do Inter eu nunca joguei. E meu pai, na década de 60, foi profissional do Inter, foi zagueiro do Inter durante a década de 60 inteira. E depois o meu irmão Paulo também foi lateral esquerdo no profissional do Inter. E eu nunca joguei no profissional do Inter. Bom, pra mim foi bom, né? Que foi pro Fluminense. Mas sentiu falta? Gostaria de ter jogado? Bom, na época, claro que sim, né? Eu tinha 16, 17 anos, para 18, alguma coisa assim. Mas na realidade acabou sendo ótimo, porque acabei indo pro Fluminense e tive uma história bonita lá. Você ainda teve uma passagem pelo Goiânia, né? Tive, logo que eu saí do Inter, fui emprestado pro Goiânia. Eu era júnior do Inter ainda, se eu não me engano. E fiquei lá, acho que, não me lembro, né? Uns 3, 4 meses. Daí, em seguida, depois eu fui pro Fluminense. E aí você vem pelo Fluminense indicado pelo Jandir, é isso mesmo? Na realidade foi o Jandir, que já estava, acho que há um ano lá. Daí tinha o Machado também, que depois virou professor, empresário. E me indicava que o Fluminense, na época, estava numa reformulação de elenco, porque não estava num momento bom, digamos assim, financeiramente. E eles acabavam montando um time até certo ponto barato e acabou encaixando e dando certo. Então, eu achei curioso até quando eu vi que foi o Jandir que trouxe você para o Rio de Janeiro, porque sempre se falou que os gaúchos chegaram todos juntos. Você, Jandir, Branco, Leomir, mas pelo visto não, né? Não foi a mesma barca. Não, o primeiro a chegar, na realidade, foi o Jandir, né? Daí, dali, começou essa movimentação, como eu te falei anteriormente, que o Fluminense estava no momento de se reestruturar de novo, e começou a vir as indicações, principalmente do Sul, né? Porque o Jandir estava lá já há algum tempo e tinha um certo sucesso, e acabou a coisa dando certo. Fizeram muito chimarrão nas Laranjeiras? Mudaram um pouco essa rotina? Não, nas Laranjeiras não, era só mais entre os amigos ali mesmo, que é o mais do Sul, né? Pelo visto, até mudando um pouco a pauta, a gauchada faz sucesso no Fluminense, né? Que agora é Renato Gaúcho também.
acho que Rio Grande do Sul e Fluminense tem alguma história, são tricolores, né? Sem dúvida, eu acho que sim, porque vários jogadores que vieram do Sul, depois jogavam no Fluminense. O meu próprio pai, que é profissional do Inter, chegou a ficar uns 3 meses jogando no profissional do Fluminense, né? Na década de 60. Mas então tem essa coisa assim com o sul do país, né? Nessa época, tá certo. Você torcia por que time nessa época? Nessa época eu torcia pro Inter, naturalmente, porque meu pai jogou no Inter, né? Fui criado lá quando eu era criança. Mas no Rio de Janeiro eu gostava do Fluminense. Principalmente porque naquela época eu tinha uns 13, 14 anos, tinha a máquina tricolor, que tinha Rivelino, Paulo César, Mário Sérgio, esse pessoal todo aí, Paulo César. Então é um time que realmente chamava atenção, né? E você sempre foi ponta esquerda? Sempre. Sempre gostei de jogar pela esquerda. Incrível. Pois é, comecei no Inter, que é vermelha de esquerda. Sou ponta esquerda, eu sou canhoto. Eu só não sou canhoto do braço, que eu sou destro daí. Mas sempre gostei de jogar por ali. Você é igual o Romário, sabia, né? O Romário é destro e canhoto na mão. Ah, é? Pois é, só que o Romário fazia mais gol, mas tudo bem. Não tem problema. Mas não ia na linha de fundo. Não, tinha que ter um tato para servir ele. Tinha que ter um tato. Você lembra como é que foi quando você chegou no Fluminense, da tua chegada, do teu primeiro jogo? Não, me lembro, claro que me lembro. A minha chegada não foi muito fácil, não, porque Fluminense, como eu falei antes, estava em reestruturação. E na época, o treinador, acho que é o Cláudio Garcia. Isso. E nós fomos fazer uma excursão norte-nordeste, que na época tinha uma folga entre o campeonato regional e o nacional. E o brasileiro, que não é como é hoje, né? E foi lá que eu acabei me firmando nessa excursão. Lá já com o Cláudio Garcia, né? No profissional, no time, em jogos oficiais, eu acho que foi o Corinthians seu primeiro adversário. Em 83. Acho que foi o Corinthians pelo brasileiro, isso mesmo. Isso. E curiosamente a gente vai contar essa história daqui a pouquinho. O Corinthians acaba entrando na sua história de uma forma muito legal, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Com certeza. Então, em 83 chegam vocês, gaúchos, e chegam também Washington e Assis. Você no Sul já ouvia falar dessa dupla, desse casal 20? Que era no Paraná. Cara, tem umas coincidências na vida assim que são incríveis, né? Porque quando eu era júnior do Inter, o Inter contratou, se eu não me engano, o Washington e o Assis. Só que eles não se firmavam, depois foram para o Atlético Paranaense, que daí sim eles se destacavam, né? Tanto é que eles vieram do Atlético para o Fluminense, se eu não me engano. Exatamente. Mas eu conheci eles já quando eu era júnior do Inter, mas eles eram profissionais na época, né? Eu era júnior. Caramba, quase jogou com eles no Sul também antes. Quase, você vê só que eu era júnior e eram profissionais. Desculpe um pouco a voz, é que como tá muito frio aqui, minha garganta tá meio ruim. Não, tá ótimo, tá tranquilo. E aí, naquele ano, vocês chegam na final, que não era muito esperado, né? Fluminense, Bangu e Flamengo. Você lembra de alguma coisa marcante naquela campanha de 83? Não, me lembro que foi o seguinte. Em 83, eu disputei a Taça Guanabara inteira. E se eu não me engano, teve um jogo lá, não sei se foi a Taça Guanabara inteira, não. Eu joguei uns 4, 5 jogos e teve um jogo que eu levei um carrinho e meu joelho saiu do lugar. Estourou. Eu tive que operar menisco. E caramba, né? Daí em 83 só voltei a jogar
em 84, porque naquela época o campeonato regional era no segundo semestre. Né? Daí eu só voltei a jogar em 84, porque tecnologia na época, operei menisco, eu levei 6 meses. acho que 4, 5 meses para voltar, né? Pois é. Coisa que hoje em dia nem pensar. E aí você viu o gol do Assis da arquibancada, como é que foi isso? Da arquibancada. E da arquibancada e vibramos, depois todos juntos. É muito mais dolorido, né? Ah, com certeza. Porque dentro de campo, na hora que começa o jogo, você que está dentro de campo assim mesmo, o estádio cheio, você meio que, não é que esqueça, mas você fica com muita atenção no jogo, né? E na arquibancada você está vendo o tempo inteiro e não pode estar lá dentro, então com certeza é mais sofrido. Esse time era um time muito especial, né? Um time que ganhou muita coisa e que se juntou, né, por volta de 83, com a chegada dos gaúchos, mas que criou uma química muito importante, né? O que fez desse time do Fluminense ser tão especial desse jeito? Qual foi essa química que rolou? Olha, a química foi o seguinte, eu acho que a maioria das pessoas, dos jogadores que estavam ali na época, foram para tentar se firmar num campeonato como é até hoje, né? O Carioca e os times do Rio, São Paulo, na época, mais evidenciados ainda, né? Então, essa química de você querer ali participar disso e poder vislumbrar um futuro legal no futebol, e a maioria ali, praticamente, todos estavam começando. Os únicos, acho que meio que bambambam na época, acabou sendo o Assis e o Washington, e depois, posteriormente, o Romerito. Mas o restante, todo mundo estava procurando um lugar a sol. E a química funcionou. Até por aquele papo, né? União, sempre queria estar junto. Eu me lembro que a gente adorava estar nas Laranjeiras, todos juntos, treinando, ficando juntos. Então, esse tipo de união, digamos assim, é a que nos ajudou a formar aquele time, graças a Deus, campeão. Ó, em 83 o técnico foi o Carbone. Isso. Começou com o Cláudio Garcia. O Cláudio Garcia foi em 84, que aí ele sai para o Flamengo no segundo turno. Não. O Cláudio Garcia foi em 83, daí ele saiu e foi pro Flamengo. Isso foi em 84. Daí nessa entrou o Carbone. Isso foi em 84. Não, 83. 84 foi o Parreira. Ah, 84 foi o Parreira, 83, tá certo. A final foi o Carbone. O Cláudio Garcia faz o primeiro turno. O Cláudio, exatamente. Foi campeão da Taça Guanabara, daí ele foi pro Flamengo. Isso, é verdade. Daí veio o Carbone. Como é que era essa relação ali com o Ricardo, por exemplo, que também estava começando nessa época, o Duílio, que já era um pouco mais velho? Tinha alguém que puxava a orelha, não? Não, é o seguinte, tem uma passagem até super legal com o Ricardo, que quando começou a Taça Guanabara, em 83, o Ricardo subiu do júnior pro profissional. E nós ficamos juntos no mesmo quarto. E eu me lembro que na época, a gente conversando no quarto, pô, amanhã estreia, né? O Ricardo subindo, primeiro jogo dele, acho que no profissional. E eu bancado pelo Cláudio Garcia, porque na época Paulinho tinha ido muito bem no Mundial de Juniores, né? O pessoal pedia, eu na época era um mega desconhecido, e o Cláudio Garcia bancou. E eu me lembro que nós conversando, pô, amanhã se a coisa não der certo, nós estamos ralados, né? Uhum. Mas graças a Deus a coisa funcionou super bem. Tanto eu, como ele, como o resto do time, fomos super bem. Você falou do Paulinho, e o Paulinho foi titular em 83 na final, você lesionado. E o Paulinho vinha de um título mundial com a seleção sub-20, com a seleção de juniores na época, né? E era cria da casa. Não, e foi muito bem. Pô, o Paulinho arrebentou, né? E naquela época, que era muito difícil acontecer,
acho que os jogos é um meio que transmitido ao vivo e todo mundo vendo, né? Até engraçado, quando eu cheguei no primeiro jogo, acho que foi em São Januário, do Campeonato Carioca de 83, Taça Guanabara, a torcida toda gritando, Paulinho, Paulinho, e com razão, com certeza com razão, né? E chamando Cláudio Garcia de burro, são coisas do futebol, né? Mas ainda bem que eu entrei em campo, arrebentei com o jogo, dali a coisa desenrolou. Bom, aí campeão em 83 e 84 chega o Romerito, já para a disputa do Brasileiro, que era no início da temporada. Isso. Quando você olhou aquele gringo falando diferente, o que você achou? Não, eu vou te falar uma coisa. O Romerito é uma pessoa que eu tenho no meu coração, de vez em quando eu falo com ele, mas acho que foi o paraguaio mais brasileiro que existiu. Ele não era paraguaio falsificado, com certeza. Não era. Mas ele entrou ali, assim, dando um jeito no time, né? Um time que estava todo certinho. Acertou. Foi uma contratação em cheio. Acertou na mosca o Fluminense, porque o Romerito aí, do jeito que ele jogava, artilheiro, fazia gol e não parava em campo. Então, acho que a coisa encaixou de tal modo assim que não tinha como dar errado. E aí veio o Brasileirão. Como é que foi aquela campanha? O Carbone foi demitido, né? Entrou o Parreira durante o campeonato. O que você lembra daquele jogo? Não vamos falar ainda de Corinthians, não. Mas da subida, né? Porque o Fluminense começou rateando no Brasileirão ainda, né? É uma época, é um campeonato diferente, né? Acho que era por grupos, se eu não me engano. E acabamos classificando. Aí acho que o Romerito chegou e a coisa encaixou. Mas naquela época ainda dava, né? Para fazer isso, né? A pontos corridos. Então, e o campeonato também é muito mais curto, né? Não é o ano inteiro como é agora. Isso. Então a coisa encaixou de tal maneira que todos cresceram juntos. Houve um jogo 0-0 com o Vasco, vocês venceram o primeiro tempo, depois golearam o Curitiba e o time não sofria gols, era uma outra característica do time do Fluminense. Sem dúvida. Na realidade era assim, né? Se você for pensar direito, jogavam a zaga normal, jogava o Jandir como volante, mas todos ali tinham uma função de ajudar na marcação e tinha uma saída muito rápida para o contra-ataque. Então isso aí, as peças se encaixavam, o Parreira ajeitou, né? Porque o Parreira não dá para se negar, foi um dos maiores técnicos que nós já tivemos aí. Então a coisa fluiu de tal maneira que não tinha como dar erro. E a semifinal contra o Corinthians, como é que foi esse jogo? Qual a importância dele para você? Olha, o Corinthians tinha vindo de um jogo antes, se eu não me engano, que ele ganhou do Flamengo, acho que de 5. Foi 4-1 ou 5-1. É um Corinthians de Sócrates, né? Só isso, né? Sócrates, Casagrande, acho que Vladimir, Bivo, tinha Zenon, tinha um timão, praticamente uma seleção. E o Morumbi lotado, na época ainda cabia umas 100 mil pessoas no Morumbi, né? E com certeza, mas só que o Fluminense montou uma estratégia tal que o Corinthians não teve como fugir do nosso time. Infelizmente nós fomos lá e ganhamos e fomos para o segundo jogo no Maracanã, que se eu não me engano foi 0-0. Foi 0-0 o segundo jogo. Vocês ganharam lá de 2-0, o Corinthians venceu o Flamengo de 4-1. Vocês ganham lá de 2-0 assim, e empatam no Rio de Janeiro 0-0. E aí você dá o passe para o gol do Assis,
o cruzamento, e faz o gol de pé direito. Gol de pé direito, sem dúvida alguma. Tu vê só, né? Eu sou canhoto. Você sabe que o canhoto, para aprender a bater de pé direito, é muito difícil. É só para apoiar, né? É só para apoiar, né? Exatamente. Mas, felizmente, na hora, aquelas coisas do futebol, né? Que se eu vou com o pé esquerdo, eu não faço gol, ou, não me engano, quem estava no lance comigo tinha tirado a bola. Alguém chega dividindo. E eu fui com o pé direito, que era a única chance realmente que eu tinha de fazer o gol. Agora eu fiquei curioso, você treinava o pé direito ou não? Cara, treinar até que treinava, mas, como eu te falei, canhoto que é canhoto, para aprender a bater com o pé direito, você, claro, dá um passe, uma coisa assim, você sabe. Agora, fazer um lançamento, tentar um drible, essas coisas, o canhoto que é canhoto já é mais complicado. O Boccagi falou agora de treinamento, né? A gente sabe de umas histórias dos treinamentos do Fluminense. Você era do cara que corria ou pegava a carona na Kombi das paineiras? Não, eu corria. Tanto é que, na época, acho que hoje não tem mais isso, mas na época tinha... Primeiro treino da semana, normalmente fazia tipo uma longa distância, assim, sabe? Me lembro que a gente saía e dava a volta na lagoa. Tu vê que loucura, né? Volta na lagoa, acho que dá uns 8 quilômetros, uma coisa assim. Uhum. E eu sempre chegava na frente. Sempre fui chegar na frente. Até chegar o Romerito. Daí o Romerito atropelou todo mundo. Você, como gaúcho, gostava mais de correr no entorno da lagoa, subir as paineiras ou treinar na praia? Caramba, subir as paineiras era punk, meu. Tinha umas subidas lá que de pé você caía para trás. De tão íngreme que era, né? Subir as paineiras era brabo. Agora acho que correr na lagoa era legal, na praia também, né? Sem dúvida alguma, porque as paineiras realmente era punk. Aí vocês ganham o brasileiro e vem o campeonato estadual como campeões. Era um time a ser batido. Como é que foi o foco para esse campeonato estadual de 84? Que o time era praticamente o mesmo do Brasileirão. Não, foi... eu acho que foi no bicampeonato, né? Isso, final contra o Vasco. E naquela época era o campeão da Taça Guanabara contra o campeão da Taça Rio. Isso. E o melhor time, o número de pontos. Isso, com um triangular. Nos dois campeonatos. E daí fazia um triangular, né? Isso. Eu me lembro que no último jogo, se eu não me engano, da Taça Rio, no caso, a gente precisava ganhar e torcer pelo empate do Flamengo e do Vasco, uma coisa assim. E aconteceu exatamente isso. Daí nós entramos e fomos bicampeões. Foi o triangular, foi Fluminense, Vasco e Flamengo de novo. Aí não, o Bangu não Exatamente, entrou e entrou o Vasco, vocês vencem o Vasco de 2-0. Depois o Flamengo vence o Vasco de 1-0 e a final de novo contra o Flamengo, gol do Assis. Isso, exatamente, foi bem assim mesmo. Fluminense, Vasco e Flamengo. Nesse jogo você estava, dessa vez? Estava, eu acho que o Maracanã estava completamente lotado, acho que tinha umas... 153 mil pessoas. 153 mil, você vê só. Imagina, hoje em dia, acho que jogador nenhum vai jogar com um público desse, né? E como Tem era? até isso, né? Como era enfrentar ou estar diante de um público tão grande assim? Olha, é o seguinte, muito legal, quando você ia chegando no estádio, já via aquela movimentação monstra, né? As pessoas descendo dos trens ali, né? Aquela multidão. Na época aquecia no vestiário. Não no vestiário, tinha uma sala de aquecimento, sala do lado, né? Embaixo da arquibancada. Exatamente. Daí você estava aquecendo e já escutava aquele barulho enorme, né? E tinha uma coisa também
da época que era legal, que não é como é hoje, né? Que as duas equipes entram junto praticamente, aquecem no campo, né? Exatamente. Na época não, na época você aquecia lá e só ficava escutando. Daí entrava um clube antes, por um túnel, e o outro depois. Daí você via barulho da torcida, que é uma coisa fantástica, né? Sim, a emoção, aquela coisa de entrar em campo daquela época, né? Eu fiquei agora pensando, vocês esperavam o outro time entrar ou gostavam de entrar antes, entrar junto? Porque tinha toda essa estratégia, né? Entrar junto para não ser vaiado, entrar depois. É porque na época as torcidas na arquibancada eram divididas, se eu não me engano. Eram, isso. Né? Então acho que não tinha muito isso. Eu acho que, eu não sei se era... E a saída do Fluminense era pelo lado da torcida. Eu não sei se era regra ou não, que o time tinha que entrar antes e o outro depois. Eu não sei se era regra não ou não. Não tinha. Acontecia. Então, acho que era a opção dos clubes mesmo. Para você, tanto fazia. Eu acho que para ver a festa da torcida, né? Porque se os dois clubes entram junto, acho que a festa vai ser uma só. Se um clube entra antes e outro depois, são duas festas, né? Mas não fazia diferença para vocês? Não fazia diferença. E aí a gente vai para o tricampeonato, certo? Certo. Com o famoso gol contra o Bangu. Isso. Do pênalti. Do pênalti do Vica. Foi do Vica, né? Foi do Vica no Cláudio Adão. O Vica, o Cláudio Adão, acho. Isso. Se eu não me engano. Onde é que você estava naquela hora? Acho que você já tinha saído, né? O Paulinho já tinha entrado. Eu acho que foi bem no final do jogo, né? Que aconteceu esse lance. Foi. Foi, né? Eu acho que eu acho que eu estava no vestiário. Eu estava no vestiário e só escutei o barulho, a torcida gritando, é campeão, daí fomos ver, né? Fomos festejar, né? Você não viu o pênalti? Não vi depois na televisão. E foi pênalti? Eu acho que não, acho que o Cláudio Adão se jogou. Essa é a única versão que não cola, tá? Porque pode dizer que o juiz apitou antes. Essa versão não cola para rubro-negro, para vascaíno, para botafoguense. Mas para tricolor, sim. Não, o tricolor a versão que cola é que ele apitou antes. Aí beleza, né? Exatamente. Apitou antes. Não aconteceu isso numa Copa do Mundo com um gol do Zico? Do Zico, sim. De cabeça? Isso, aconteceu, é verdade. O Zé Roberto fala isso, que ele apitou antes. Aconteceu antes, exatamente. Se em Copa do Mundo aconteceu. Desses títulos todos que você somou no Fluminense, qual foi o mais que mais te marcou? Claro que tem um é brasileiro, mas também tem um que é o primeiro da carreira, o outro que é um tricampeonato. Quais são as diferenças aí de emoção? Olha, a emoção de ser campeão, naturalmente, é grande em qualquer título. Principalmente porque, naquela época, os campeonatos regionais mais destacados que existiam era o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Sim. Campeonatos regionais, estou falando. E Campeonato Brasileiro nem se falar, porque até então o Fluminense, até aquela época, de 84, né, nunca tinha sido campeão brasileiro. É verdade. Daí depois veio uma outra lei lá, que em 1970, alguma coisa, Mas até a época, não. O Fluminense nunca tinha sido campeão brasileiro. Então, sem dúvida alguma, é uma coisa marcante na vida, na carreira e no clube, né? Que fica registrado. Mas e o tricampeonato? Cansa ser campeão todo ano? Não. Acho que cansar não cansa, não. Cansar não cansa mesmo. E é uma alegria, uma felicidade imensa, né? Você poder ter participado e ter ficado, sem dúvida alguma, na história do clube da Grande
grandiosidade do Fluminense. Eu estava olhando umas fotos do time do Fluminense naquela época, e do seu lado sempre estava o Assis, do lado direito, e do lado esquerdo o Chimbica. Grande Chimbica. Quase todas as fotos ele está ali segurando no seu ombro. Quem era o Chimbica? Chimbica é o nosso roupeiro, né? Um cara super folclórico, né? Que foi um dos roupeiros mais folclóricos que teve. Se eu não me engano, ele foi até no programa do Jô, Chimbica. O Jô Soares era Fluminense, acho que ele foi até no programa do Jô. Mas era super folclórico, era engraçado, tinha os tiques nervosos dele, o pessoal gostava de pegar no pé dele. Você era um dos que pegavam, né? Acho que ele nasceu dentro do Fluminense. O Tato tem essa carinha, mas ele era bem da bagunça. Não era, não? Olha, o pessoal comenta isso de vez em quando, né? Mas é o seguinte, você tem 21, 22 anos, Rio de Janeiro, campeão. É claro que uma hora ou outra você sai, mas se você não levar a sério, não for atleta, você não se mantém. Entendeu? Pode se manter por 1, 2 jogos. Mas depois não tem como. Mas o que eu quis dizer então, da bagunça era... Eu acho que você sai para fazer uma bagunça aqui, outra ali, pela idade, pelo nome, acho que até, de repente faz até bem para a cabeça, mas só que na medida certa e na hora certa. Como eu te falei, se você fizer isso toda hora, você não se mantém numa equipe grande, num time como o Fluminense ou qualquer outro time grande, e se destacando e durante anos. Pois é. Mas então, Tato, tem isso, né? Tato, tem a hora certa para fazer. Eu quis dizer a história da bagunça internamente, fazendo molecagem com os outros jogadores. Mas isso aí tinha bastante. Pois é. Tinha bastante, pô. Quem é que sofria na sua mão? Um dos caras que eram mais, como posso dizer... Bagunceiro? Zoador? Eu não digo nem como bagunceiro, mas engraçado, que tinha uma tirada muito boa, era o Assis. Né? Que nem parece. Assis era brincadeira. E nem parecia, né? E apelido também, que se dava para um, dava para outro, que era inacreditável, né? Delay. O Delay é um pouco mais pela cabecinha pequena que ele tem, né? Ele é um pouco mais, digo, centrado. Ele e o Duílio, assim. Eram os que controlavam a turma, né? Eu acho que eram mais antigos também, né? Que o Delay é antes do pessoal todo esse chegar no Fluminense. Delay era desde 80, estava lá no Fluminense. E pouca gente lembra que você foi para o Vasco depois. Foi, 89. 89 para ganhar outro título brasileiro. Foi. Como é que foi aquela fase no Vasco? Você é o Tato do Fluminense, mas também é campeão brasileiro pelo Vasco. Também. Uma volta olímpica brasileira só não tem graça, tem que dar 2, mas... Tô brincando, né? Mas aquele time do Vasco era uma... Acho que o Rico era o... Ele não é o presidente, mas era o cara do futebol, né? Era o cara do futebol, era. Aí ele montou uma verdadeira seleção lá, que se você pegar aquele time lá, tinha... Praticamente todos jogavam na seleção. Até o Quinones, que não era brasileiro, era da seleção do... Equador, isso mesmo. E todos ali tiveram passagem pela seleção naquele time. Tinha. Então é um time fantástico. E você não foi titular lá, por quê? Eu fui titular durante um tempo. Daí depois entrou... Acho que o William... O ataque era Sorato, Bebeto e o William, que nem era a ponta, né? Essa aí foi a final. A final. Porque até a semifinal acho que eu fui titular, se eu não me engano. Assim, né? Mas aí por mais questão de estratégia, eu acho que nós fomos jogar contra o São Paulo.
Fora de casa? No Morumbi, São Paulo no Morumbi, questão de estratégia, o time jogar mais fechado, uma coisa assim. Mas mesmo assim foi maravilhoso, né? Porque eu participei de praticamente muitas e muitas partidas desse campeonato. Você foi titular em vários jogos, é verdade. E, de repente, por é. opção tática do Nelsinho, você na final não entrou. Era o Nelsinho. Exatamente. Você chegou a jogar alguns jogos pela seleção também, né? O que aconteceu que você acabou não indo para a Copa de 86? Rapaz, você vê só, né? Umas coisas no futebol que são fantásticas. A primeira vez que eu fui convocado para a seleção, normalmente você faz... Foram 3 amistosos, né? Normalmente você faz um amistoso contra Guatemala, contra uma seleção qualquer dessas aí. Eu já de cara peguei Inglaterra, Argentina e Uruguai. Mas foi uma passagem maravilhosa. Acho que a primeira seleção que eu fui foi com o Edu. Isso. Irmão do Zico. Né? E depois foi com o Tele Santana. Com o Tele Santana. E o Tele não gostava de ponta. Com o Tele Santana depois. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de... 86? 86, isso mesmo. Então, e o Tele não gostava de ponta, né? Tinha até aquela brincadeira na TV. Exatamente. E ele foi ponta, mas é a ponta fechando o meio, né? Mas só que também é um timaço, né? E sem dúvida alguma, se bem que ele jogou com ponta, que ele jogou com o Éder, eu acho. Só que o Éder não era aquele ponto agudo, né? Mas batia na bola que você imagina, né? É verdade. Você, nesses anos todos de futebol, qual foi o pior lateral direito que você encarou? Rapaz, eu joguei contra grandes laterais direito. Leandro nem se falar, né? Jorginho. Na época tinha o Paulo Roberto. Josimar também no Botafogo? Mas o que melhor me marcava, não tinha jeito, foi o Josimar. O que ele fazia? Rapaz, não tinha jeito, podia balançar na frente dele que ele não ia para lugar nenhum. Mas ele marcava bem e marcava lealmente, não era de dar pancada. Até porque eu gostava de pegar a lateral que viesse para me pegar, para me dar pancada. Porque é muito mais fácil você driblar e sair do cara, entendeu? Do que aquele que fica te cercando, fica te marcando. Então, o Josimar foi um dos grandes laterais. Bom, tanto é que ele disputou a Copa do Mundo, né? Fez 2 golaços lá. E qual que mais batia em você? Rapaz... Porque nessa época o couro comia, né? Qual que deixou lembrança? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu era aquele cara que até tomava pancada, mas levantava, não ficava assim muito de fazer firula em campo, né? Mas teve muitos laterais agora. Você pegava e jogava contra times de menor expressão, assim, claro que os caras vinham para te marcar e até aquela época também não tinha as imagens que tem hoje em dia, né? Para defender, né? Para defender, exatamente. Para proteger. Então, você tomava pancada até a bola nem no teu pé, a bola do outro lado, e não tinha ninguém para ver, né? Agora eu lembrei aqui, você pegou laterais e zagueiros na cobertura. Entre exatamente. Eles, o Moser. Laterais e zagueiros na cobertura. E... O Moser foi um deles. Não, o Moser foi. O Moser foi um dos grandes zagueiros que a gente teve, né? Futebol brasileiro. Perna sem dúvida alguma, era firme e era técnico, né? Aquela perna comprida. Quem gostava do Moser era o Washington. Ah, é? Os dois brigavam pra caramba.
assim, às vezes até sem a bola, né? Você via isso em campo? Ah, tinha, na época tinha. Como eu te falei antes, não tinha o recurso de televisão como tem hoje, né? Então, às vezes o corpo comia, o jogo tava lá do outro lado e ninguém tava vendo nada. E o pau comendo entre os dois. Ah, sim, sem dúvida. Você alguma vez jogou com teu irmão ou contra o seu irmão, o Paulo Roberto? Rapaz, eu acho que eu nunca joguei contra meu irmão. Meu irmão jogava no Atlético Mineiro. Pois é. E depois, né? E eu no Fluminense. Só que, como eu falei antes, né? O campeonato era diferente. Era por chaves. Eu acho que nunca combinou, assim, de jogar, tipo, Fluminense e Atlético Mineiro. Ou Vasco e Atlético Mineiro. É incrível, né? Não coincidiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, não existe mais ponta esquerda. Não, hoje em dia não, né? Hoje em dia mudou, não existe mais ponta a ponta, né? Então, você jogaria hoje? Creio que sim, porque você jogar bola, você tem que botar naquela coisa assim. Eu, com certeza, na base e tudo mais, seria deslocado para uma outra posição no ataque ou no meio, né? Basta você ter qualidade. Então, você vai se formar dentro daquela posição, dentro da tua qualidade técnica, física, né? Então, a formação, com certeza, hoje em dia, a minha formação seria diferente do que eu tive na época. Porque hoje a gente vê os times, o ponta direita é canhoto e o ponta esquerda, que não é ponta, mas é ala, o que joga pela direita é canhoto, o que joga pela esquerda é destro, é o contrário. Sabe onde eu acho que tudo meio que começou? Se eu não me engano, eu não me lembro o nome, mas tinha um carequinha canhoto que jogava, acho que pela Holanda. Porque ele era canhoto, Era o Robin? habilidoso. É o Robin, é. Acho que Robin, isso mesmo. Robin. Robin jogou em Ele 2014. tinha 12 para de esquerda. Isso. Daí o pessoal acho que meio que começou opa, para chegar e fazer gol é melhor. Mas isso tudo depende do time que você joga, né? Por exemplo, no time do Fluminense tinha o Assis, tinha o Washington, dois excelentes cabeceadores, né? Então, com certeza naquela época era melhor você tentar uma jogada pela lateral do campo, de fundo de campo, cruzar, porque com certeza tinha uma enorme possibilidade de sair gol. Hoje em dia não tem nem centroavante, né? São pouquíssimos. O Pedro é uma raridade hoje em dia, o Pedro do Flamengo. Exatamente. Porque centroavante de área hoje em dia é mais difícil. O Cano no Fluminense também. O Cano já não é de cabeceio, é um pouquinho mais baixo, mas também é um centroavante de área que hoje em dia poucos têm de por área. aí. Pois é. Para quem está nos assistindo, o que o Tato faz hoje em dia? Eu trabalho numa empresa de planos de saúde, né? E agora estou prestes a me aposentar já. Então, estamos indo aí. Nenhum vínculo com futebol mais, escolinha, aula, nada disso? Pelada? Não. Isso não. Peladinha, muito de vez em quando, assim, mas quando tem pessoal para jogar com uma idade parecida com a tua, né? Porque se você for jogar contra pessoal mais novo, mesmo que você saiba jogar bola, fica difícil, porque você não consegue pegar na bola, que a força física não deixa. É descomunal, né? Não tem como. Então é muito pouco, assim, quando tem uma peladinha assim de pessoal mais ou menos da mesma idade, daí tudo bem. Tá bom. Carlos Alberto de Araújo Prestes, o Tato, muito obrigado aí por receber a gente. Obrigado, viu? Foi uma satisfação te receber aqui. Parabéns aí pela carreira, pelos títulos. Saudações tricolores. Saudações tricolores. Obrigado, foi um prazer falar com vocês aí. E estamos sempre à disposição. Um abraço para todos aí.